Olá, não cozinheiros! Eu sou Igor Maurício Barreto e esse é o Manual do Cozinheiro Amador. Olá, não cozinheiros! E aí, galera? Voltando de quarentola, todo mundo prontinho para continuar cozinhando depois da quarentena. E hoje eu vou passar para vocês uma receitinha que é batata, é moleza e você vai poder fazer sempre, inclusive variações dela. Isso aqui é bem legal. Hoje a gente vai aprender a fazer nhoque de batata. E ao contrário do que se imagina, nhoque de batata ele não leva um excesso de farinha muito grande, ele leva pouca farinha. Quanto menos farinha, mais levinha vai ficar a massa. Então a gente vai ter que se dedicar para fazer uma massa bem levinha, bem bacana, beleza? Então anota aí o que você vai precisar. Vai precisar daquele caldeirão grande, tá? Vai precisar de uma escumadeira para escorrer os nhoques. Você vai precisar, além disso, de um espremedor de batatas. Pode ser aquele espremedor que você aperta a batata na panela mesmo, pode ser aquele espremedor de batata parecido com aquele espremedor de alho, mas se você não tiver nenhuma dessas opções, você pode espremer também com o fouet, que eu sei que você já tem. Você pode deixar a batata depois cozida na panela, escorrer a água e apertar com o fouet para poder desmontar, né? Para espremer essa batata, tá bom? De ingredientes, anota aí. Você vai precisar de 7 a 8 batatas Asterix. Veja bem, aquela batata Asterix, mas pode ser de média para grande, tá? De 7 a 8 batatas de média para grande Asterix. Batata Asterix é aquela que é meio rosinha por fora, vamos dizer assim, tá? Não é aquela batata lavada. Por que Asterix? Por causa da quantidade de amido que tem em cada uma delas. E a Asterix é melhor para fazer isso, tá? Então, a gente vai usar a batata Asterix. Ah, Igor, eu não tenho a batata Asterix. Eu posso usar uma outra batata? Botar uma batata inglesa, batata lavada? Pode. Mas isso vai variar a quantidade de farinha que você vai ter que colocar por causa do amido e por causa da água. Beleza? 2 gemas de ovo, sim, você vai separar a clara da gema e vai deixar 2 gemas de ovo. Vou explicar para vocês como é que vocês podem separar a clara da gema da maneira mais fácil que existe no mundo. 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de farinha de trigo, uma pitada boa de sal, uma pequena pitada de pimenta branca e farinha de trigo para polvilhar a bancada. Quer dizer, você separa 1 xícara e deixa um pouco para a gente botar na bancada para a gente poder mexer no nhoque, modelar o nhoque, fazer tudo que tem que fazer do nhoque, beleza? Então anota aí, você vai descascar todas as batatas. Lembra que a gente não quer jogar nada fora, então você pode pegar essa casca aí, guardar, fazer um caldo com legumes com essa casca, ou mesmo cortar a casca fininha, desidratar no forno, ela fica tipo uma batata palha bem gostosa. Você vai descascar todas as batatas e cortar em pedacinhos de mais ou menos 3 centímetros de cada lado, tá? Coloca todas dentro da panela e cobre com água e leva ao fogo. Você vai deixar lá até ferver, tá? Vai deixar, depois que ferver essa água, que a água estiver borbulhando bastante, você vai acrescentar lá mais ou menos 1 a 2 colheres, melhor 2 colheres de sal na água. E vai deixar cozinhando por mais 20 minutos com a meia tampa, aquela tampa deixando espaço para o vapor evaporar, tá bom? E aí você vai verificando com um garfinho ou com um outro utensílio qualquer se a batata está ficando mole. O objetivo nosso é que a batata fique bem mole para que a gente possa amassar ela. Veja bem, não fique destroçando a batata enquanto ela estiver na água cozinhando, porque isso vai atrapalhar depois, porque a batata vai absorvendo mais água e aí pra gente vai ser muito pior depois, beleza? Depois disso você pode escorrer as batatas, aquela água, pode jogar fora. Essa água você pode usar para outras coisas, mas a gente não precisa se preocupar com isso agora. Joga essa água fora e deixa só batata ali. Dentro da panela. Se você precisar usar o espremedor de mão,
Você vai pegando, vai colocando no espremedor de mão, espreme e vai misturando essa batata toda espremida. A batata tem que ficar toda espremida, sem guruminhos, sem pedacinhos de batata, tá? A gente vai fazer uma grande massa de batata ali, ok? Se você puder botar isso num recipiente separado é melhor. Então, por exemplo, bota num bowl ou alguma coisa, porque não vai continuar o cozimento da batata. Se você botar na panela quente, é possível que continue o cozimento da batata, porque a panela ainda vai estar quente. Então, é melhor você fazer isso. Depois que você terminar de fazer esse purê com a batata, espremendo a batata ou passando fouet na batata, como eu já expliquei, você vai começar a fazer o nhoque propriamente dito, tá? Vai esperar a batata esfriar um pouco, a ponto de você poder manuseá-la, ou seja, botar a mão nela sem se queimar, tá? E a partir desse momento a gente vai começar a acrescentar os ingredientes. Bom, antes de acrescentar os ingredientes, eu vou falar para vocês o macetinho de separar a gema da clara. Cara, a coisa mais simples do mundo. Você vai quebrar o seu ovo num potinho, tá? Vai lavar muito bem as mãos e com uma das mãos, em formato de concha, você vai pescar a gema. É isso mesmo. Você vai botar a mão dentro do ovo e pescar a gema delicadamente. Você vai tirando a gema com bastante cuidado para sair só a gema e o restante da clara ficar, tá? Esse é o jeito mais fácil que você tem de separar a gema da clara. Existem outros métodos, muitos outros métodos. Existem umas inventícias na internet que eu não recomendo você fazer. E existe esse método que é o mais fácil que tem. Separa essas duas gemas, que a gente vai precisar usar elas. Aí sim você pode arrebentar a gema, misturar as duas, que a gente vai usar ela daqui a pouco, tá bom? Então pega aquela batata, que já deve ter dado uma esfriada. Só esse tempo que você tirou a gema do ovo já deve ter dado uma esfriada, até porque você vai ficar com medo de tirar a gema no início, então vai demorar um pouco. Então você vai tirar essas duas gemas e você vai pegar nessa batata, juntar com essa batata, que já está morna, metade da xícara de farinha de trigo. Gente, vai parecer que é pouca farinha de trigo para a quantidade de batata. É pouca mesmo, porque a gente quer botar pouco. Somente o suficiente para dar para modelar o nhoque. Então você vai botar meia xícara da farinha de trigo e vai misturando. Pode ser com fouet, pode ser com uma colher, pode ser com alguma coisa. Você vai misturando isso e tal. Se você tiver topar já meter a mão na massa, lava bem a mão e vai misturando com a mão. Cuidado para não se queimar, tá bom? Mistura, você vai ver que aquele purê vai ficando mais conciso. Mistura com a mão, botou meia de farinha de trigo, você vai acrescentar as duas gemas. Acrescentou as duas gemas, mistura bem com a massa. A gema não pode ficar concentrada. Então mistura bem com a batata as gemas para ficar uma coisa uniforme. Depois que você fizer isso, você pode dar mais uma pitadinha de sal e a pitadinha de pimenta nessa massa aí, tá? Botou a pitadinha de sal, pitadinha de pimenta, você continua mexendo. É a hora de você colocar mais aquela restante da meia xícara de farinha de trigo. Colocou essa outra meia xícara de farinha de trigo, mistura bem. Você vai ver que vai soltar da sua mão. Esse é o ponto certo para enrolar o nhoque. É quando você pega uma bolinha assim e ele solta da mão. Beleza? Reserva, lava a mão novamente. Com a mão bem seca, você vai enfarinhar uma superfície. Pode ser sua bancada, pode ser o que seja. Mas você vai jogar a farinha em cima. E vai colocar aquela massa toda em cima dessa bancada enfarinhada. Agora você vai começar a brincar de massinha. Essa é a hora mais bacana. Então você vai colocar lá. E vai tirar um pedacinho. E você pode pegar uma bolinha da massa e fazer uma minhoca de massinha. Lembra daquela minhoca de massinha? Compridinha, mas tem que ser uniforme, gente. Vai fazendo a minhoquinha de massinha e aí você vem com uma faca. Pode ser a sua faca do chefe, que eu sei que você tem. Aquela faca de ponta de serra lisa, não é serrilhada. Aquela de fio liso, tá? Você vai vir e vai cortar as bolinhas de nhoque.
e vai reservando esse nhoque. De preferência, não bota o nhoque em cima do outro, gente. Vai deixando num tabuleiro separado, sem ser um em cima do outro, tá? Depois que você fizer todas as bolinhas de nhoque do jeito que você preferir, e aí vem o macetinho. Se você já tiver pró, depois que você fizer a primeira, a segunda vez, se já tiver pró, quiser rechear esse seu nhoque com queijo, ou quiser rechear esse seu nhoque com alguma coisa, é só você pegar essa bolinha, apertar ela, rechear e fechar a bolinha para você fazer seu nhoque, tá? Mas é só depois da primeira ou da segunda vez que você fizer, beleza? Você vai colocar lá na assadeira separada e vai polvilhar um pouco de farinha de trigo em cima dela, só para ela poder ficar separada uma da outra, beleza? Lembra do seu caldeirão? Você vai voltar ele para o fogo com bastante água e sal. Você vai botar água e uma boa pitada de sal até a água ferver. Quando a água ferver, você pode ir colocando o nhoque aos poucos na água fervendo. O nhoque, ele cozinha muito rápido. Então você pode pegar ele, colocar na água fervendo e deixar ele rapidamente. Quando você colocar, ele vai afundar, rapidamente ele vai boiar. Na hora que ele boiar, ele já está pronto. Sim, senhoras e senhores, ele cozinha muito pouco tempo. É cerca de 2 minutos apenas. Colocou o nhoque, ele vai afundar, logo em seguida ele vai boiar. Quando ele boiar, você pode passar a escumadeira, retira ele, escorre bem e o seu nhoque está pronto. Você pode misturar ele com molho pomodoro, que a gente já falou aqui no episódio 7. Você pode misturar ele com molho bolonhesa, que a gente também já falou aqui no nosso manual do cozinheiro amador. Você pode colocar ele com molho bechamel, que a gente já falou aqui no nosso manual do cozinheiro amador, e pode até fazer uma variação de molho bechamel, um molho de queijo para colocar ele. Quer dizer, você tem 1 milhão de alternativas para fazer, tá? É simples, é muito fácil. Você vai colocar no máximo aí uns 20 nhoques de uma vez. Se você quiser fazer o seu nhoque e não quiser cozinhar ele na hora, você pode congelar os nhoques antes de cozinhar, pode congelar os nhoques antes de cozinhar os nhoques, tá? Então, procura um potinho, alguma coisa para eles ficarem lá dentro, separadinhos, sem ficar unidos, venceremos, e coloca no seu freezer. Molezinha, uma receita super clássica que você super vai curtir fazer, e você não pode perder a oportunidade de fazer essa receita. Agora, tu vai fazer e você vai postar e vai me marcar. Marca lá o @Igor Maurício Barreto na rede social que você preferir. Pode ser até no TikTok eu tô, tá? E aí você pode marcar a gente pra gente estimular mais pessoas a cozinharem. Lembra que a gente está naquela nossa campanha para voltar pro nosso top 10 lá dos podcasts no Brasil. Então eu quero a ajuda de vocês. Compartilha esse podcast com 2 amiguinhos que precisam aprender a fazer essa receita. Até para fazer para você. Você que escutou, quer compartilhar com a sua namorada, o seu namorado, marido ou esposa, para que ele ou ela possam fazer isso para você também é fantástico. Então, você que está aí me ouvindo, compartilhe com 2 amigos para que a gente possa fazer o podcast crescer, tá bom? Não, cozinheiros, espero vocês lá no nosso grupo do Instagram, do Telegram. Hoje eu tô confundindo tudo, hein? Nosso grupo lá do Telegram. E também curta a página do Facebook, que é lá que eu consigo, no Telegram e no Facebook, soltar primeiro o podcast, fazer as coisas primeiro, para você ter prioridade sempre e sempre estar em contato comigo, tá bom? Não, cozinheiro, muito obrigado. Até semana que vem. Semana que vem, mais coisa legal pra gente, para você não perder a oportunidade de virar um ninja na cozinha, tá bom? Beijo grande.